antes da correção, vamos relembrar o que é ditongo. Nós já estudamos, mas vamos ver que ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba, ou seja, duas vogais juntas. Os ditongos são classificados em crescentes, decrescentes, orais e nasais. Quando a vogal vem em primeiro lugar, o ditongo recebe o nome de decrescente. Exemplo, papai, chapéu, né? A vogal A e E, são vogais, aparecem primeiro, então é ditongo decrescente, que a mais forte vem primeiro que a mais fraca, né? Então ela, ó, de cima para baixo, forte, fraca. E quando a semivogal vem antes da vogal, o ditongo recebe o nome de crescente, ó. A semivogal é I e U. Então, vem primeiro, ó, série, o I vem primeiro, colégio, água, né? O U e o I são chamados de semivogais. Ditongos orais. O som sai pela boca, né? Não tem aquele som fechado, parecendo que sai pelo nariz, é pela boca. Aí tem os exemplos, céu, ideia, caixote. Dá a impressão até que todas são acentuadas, e dessas aí apenas céu que é acentuada, né? E ela é constituída por uma vogal aberta, mais uma semivogal, que nós já vimos que semivogal é U e I. E as vogais é A e O. E o som fica bem aberto, céu, já tem o acento. Ideia, já teve acento antigamente, mas de acordo com a nova ortografia não tem mais. E caixote, cai, o A tem mais o som mais alto do que o I. Ditongos fechados, constituído por uma vogal fechada, mais uma semivogal. Então, é uma vogal fechada, mais uma semivogal. Aqui você observa todos, né, os possíveis encontros de uma vogal mais uma semivogal que formando os ditongos orais. E agora vamos ver os ditongos nasais. Parte do som sai pelo nariz, né? Ó, vai, foem, mãe, muito, vejam. Mas vejam não tem duas vogais, mas o M aí tem som do ão. E aqui você vê os possíveis ditongos nasais. Agora vamos à nossa correção, que aqui está trabalhando exatamente os ditongos. Leia em voz alta as palavras abaixo e pinte os ditongos, né? As duas vogais juntas. Então, aí você ia pintar onde tem as duas vogais juntas, tipo pedreiro, ó, tem o EI, porteiro, tem o EI, engenheira, né? Então, todas onde você encontrar aí duas vogais juntas é para pintar. Questão 20. Os sons de todas as letras foram naturalmente pronunciadas na leitura? Possivelmente não, né? Porque, principalmente nós baianos, temos mania de falar as coisas pela metade. Pedreiro, dificilmente fala o ru, o pedreiro, porteiro, né? Quase não fala o i, porteiro, engenheiro, engenharia. E aí vai, bombeiro, não fala o i, é difícil de falar bombeiro, costureira, né? Possivelmente alguém aí na hora de falar deve ter engolido aí a letra I. Alguma letra tende a não ser pronunciada? Sim, né? A letra I, a Pro acabou de falar. Na questão 20 é para escrever o nome das imagens, atentando-se para o uso de duas vogais ou apenas uma nas sílabas. Se você precisou aí, você correu lá no dicionário para ver a escrita certa. Mas vou dizer o nome. O primeiro desenho é de uma bananeira. A segunda é bandeira, cadeira. Aí na segunda linha tem padeiro, chuveiro, caixa, feijão, chaleira e cabeleireira. Ó, tem leireira. Tem lei e rei, na mesma palavra, cabeleireira.
Questão 23. Compare o som do R nas palavras a seguir e responda. Ó, verão e garra. Na primeira palavra só tem um R, né? Ó, se fala rão, ó, dá uma tremedinha na língua. E garra, o som é mais forte, ó, garra. Que tipo de letra acompanha o R e o RR nas palavras acima? As letras, né, são as vogais. Tem uma vogal antes e uma vogal depois. Letra B. Nos casos em que as vogais são as vizinhas da letra R, como saber quando usar R ou RR? Quando o som é forte, né, nós usamos RR, né? E quando o som do R é fraco, nós vamos usar um R só. Letra C. Discuta com os colegas e professor como é o som do R na palavra honra. Né? Não teve como a gente discutir, mas acredito que você discutiu com sua mãe, com seu pai aí. Na palavra honra, o R aí ele é forte. Assim como o som do R inicial ou do RR entre vogais. O honra, você fala fala forte. Né? Não se usa dois R's porque já tem uma consoante. Quando o R aparece depois do N, é só usado uma vez. Na letra D, se o som é esse, por que a palavra honra não se escreve com um R só? Porque a letra R aí está entre consoante e vogal. Sempre que a palavra tiver uma consoante e uma vogal e necessitar de um R, só escrevemos apenas um R. Na questão 24, é para completar essa tabela com palavras que possuam R, né? R inicial, R no meio das palavras, no caso aqui tem dois grupos de R no meio da palavra, R entre vogais e R entre vogal e consoante. E também R no final das palavras. Então, a prova vai escrever aqui para você ver algumas palavras escritas com R. Então, vou escrever as palavras para você prestar atenção na escrita, tá bom? Lógico que você escreveu palavras diferentes. Ou pode ser que, coincidentemente, você escreveu a mesma palavra que a prova vai escrever aqui. Então, a primeira fila aqui de palavras com R são R's no início, né? As palavras no início. Toda palavra escrita no início aparece um R só e nunca dois, né? Então, vou escrever aqui, ó, rosto. Ó, rosto. Vou escrever uma palavra bem comum, né? Rosa. Pensando aqui, rato. Roma, ó, letra maiúscula. Roma. Rampa e relógio. Ok, então, né, eu acredito que no seu livro tem mais espaço, que aí é para escrever 7, mas o espaço da prova aqui acabou. Agora R no meio, um R só no meio, aí tem, né, no meio das palavras, aí vem, primeiro, esses dois grupos aqui, são R entre vogais. Então, vamos lá. Vou escrever aqui arara. Deixa eu ver. Careta. Amarelo. Erosão. Aresta. E vou escrever irá. Você vê que todos os R's, ó, tem de um lado uma vogal, outra vogal, uma vogal, outra vogal. Então, todos os R's aqui estão entre duas vogais. Tem uma vogal de um lado e uma vogal do outro lado. RR também com vogais de um lado e vogal do outro. Então, RR entre vogais. Aqui você vê a pronúncia que o R, né, fala ra. Aral, arara, carreta, ó, faz aquela tremedinha na língua para falar, carreta, né?
Já aqui o som é forte. Por exemplo, carro. Olha a diferença. Carreta, vou escrever carreta. Carreta. Você observa que os dois R's têm o mesmo som de um R só no início. É o som forte. É o som forte. Morro. Morro. Macarrão. Macarrão. Cachorro. E forro. Vou colocar um acento para ficar forró. Esse grupo de palavras aqui são palavras com R entre uma vogal e uma consoante. Só relembrando, as vogais são A, E, I, O, U. As outras letras todas são consoantes. Então vamos lá, aqui é vogal entre uma vogal e uma consoante. Por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, arco. A é vogal e C é consoante. Então o R está entre uma vogal e uma consoante. Aí vou escrever genro, genro. Posso escrever barco, barco. Posso escrever arte, força. Que mais? Honra. Honra. E meu espaço acabou. Todos você vê, ó, o R está entre uma vogal e uma consoante. Ó, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Belezinha? E por último, são palavras que o R está no finalzinho. Por exemplo, mar. Ó, mar. O R é a última letra. Então aqui o R, todas as palavras deverão ser com R no final. Mar, mulher, ventilador, ventilador, motor, voar, pular, amar. Na realidade, todos os verbos no infinitivo, né, sem ele ser conjugado, todos os verbos terminam com A, com R. Todas as palavras terminam com R, ok? Então vamos continuar. Na página 53, né, assim como nós estudamos o texto sobre a formigarra, agora você vai imaginar e vai criar um texto sobre a cigamiga. Aí você vai dar umas características para a cigamiga, né? É a cigarra amigo, a cigarra que igual a formiga, né? Vai brincar com as rimas e partes de palavras, né? Você pode inventar palavras novas e montar o seu texto poético, né? Com estrofes e versos. Tenho certeza que sua criatividade foi maravilhosa. A Pro já leu os poemas de alguns e ficaram, ó, muito bons. Então, estão de parabéns. Agora vamos à leitura de mais um texto, na página 54. Fábulas do Rex. A formiga e a abelha. Era uma vez uma formiga que só trabalhava, enquanto a abelha só cantava. Mas que injustiça! A formiga foi ter uma conversa muito séria com a abelha. E, enfim, ambas resolveram o que fazer. Uma dupla. Que legal, né? Que você mais gostou, da abelha ou da formiga? Eu achei interessante aí as duas, né? Que aí formaram uma dupla. Eu acredito que essa dupla seja para uma ajudar a outra. Se bem que na fábula mesmo a cigarra aproveita da formiga. Mas se elas conversarem e formarem uma dupla, eu acredito que seja para uma ajudar a outra. Tomara, né? A ideia principal aí, né, é que elas tenham amizade entre a formiga e a abelha. No segundo quadrinho, o que demonstra com a expressão aí da formiga? Eu vejo que ela está cansada, está bem fadigada.
exausta, ó, carregando uma folha deste tamanho. No terceiro quadrinho, qual é a expressão da formiga? Ó, ela passa lá e olha para essa cigarra, né? Ela está indignada, revoltada, chateada, que enquanto ela trabalha, a cigarra só fica ali cantando. No quarto quadrinho, olha a raiva dela falando com a cigarra. Raiva, ira, ódio, que olha que a cara dela é de muito ódio. E no último quadrinho, no quinto, olha a diferença, alegria, amizade, união, né? Todo mundo feliz aí no último quadrinho. E qual é o conflito que essa história aí apresenta, né? O conflito aí, ele é gerado pelo estilo de vida diferente aí, né? Da formiga, que trabalha muito, enquanto a abelha canta. Isso causa um problema, né? Que pode ser percebido, inclusive, nas expressões faciais aí da formiga. Quais as características positivas que você vê nessas duas personagens? Eu consigo ver aí que a formiga ela é trabalhadora, ela é organizada, é responsável. A cigarra ela é alegre, é divertida, é talentosa. Essas são as características positivas, mas tem negativa também nas duas personagens. A formiga ela é infeliz, né? Só vive trabalhando, triste, é carrancuda. Já a cigarra ela é irresponsável, ela é desajeitada, é desajuizada, né? Não tem juízo, só fica cantando, não trabalha. Agora, você vai reler com bastante atenção e vai responder as questões das páginas 55 até a 57. Se você prestou bastante atenção na leitura do texto e no que a prova explicou aqui, resumidamente, sobre o texto, você vai conseguir fazer com muita facilidade. Um beijão e fique com Deus.